Olá, hoje trago-te um vídeo um bocadinho diferente. Vou falar-te de algo que tu precisas de ter mesmo em atenção se tens familiares idosos. E por idosos, eu quero-te dar uma ideia de acima dos 75, dos 80 e que tenham até já alguns problemas de saúde ou não. E eu vou-te contar uma história que aconteceu com uma cliente minha que vai ilustrar muito bem aquilo que eu quero partilhar contigo. Se ainda não me conheces, sou Susana Guimarães, sou coach de carreira e mentalidade para mães e ajudo a criar uma vida alinhada com quem tu és e uma carreira que te permita viver essa vida. Sem mais demoras, vamos então para o tema de hoje. Eu sei que é um tema um bocadinho diferente e se tu ainda não me conheces, talvez nem entendas porque é que eu estou a falar disto. Mas eu estou a falar disto porque, para além de ser coach, para além de ser formadora, para além de todas as formações na área do desenvolvimento pessoal, eu sou fisioterapeuta e também fisioterapeuta principalmente de um público mais idoso neste momento, que são os clientes que eu ainda tenho desde a fase em que era fisioterapeuta a 100%. E tenho uma cliente muito, muito querida que é quase como se fosse uma avó para mim. Recentemente, ela começou a ficar muito. Ela anda, tem algumas dificuldades e tem algumas dores, mas começou a ficar com muitas dores, muito queixosa, mais confusa, começou a ter muitas, muitas, muitas dificuldades a andar assim de um dia para o outro, começou a ficar muito debilitada e eu suspeitei logo, que é a primeira suspeita, suspeitei logo, está com uma infecção urinária. Mas fez uma análise, o resultado veio negativo. De qualquer das formas, a família levou ao hospital, ela esteve no hospital um dia e eles perceberam que ela estava com déficit de potássio e sódio, porque tinha vomitado nos dias anteriores. Então, deram-lhe um suplemento de potássio e sódio, ela recuperou um bocadinho e veio para casa. Mas eu continuei lá a ir e senti que ela não estava bem. Eu saía de lá sempre com o coração agoniado. Houve um dia que ela teve febre, mas um estado subfebril, 37,5, voltou para o hospital, mas veio embora muito rápido, porque eles fizeram um raio-x aos pulmões, não verificaram nada, voltaram a analisar a urina, deu negativo, ok. Eu continuava a achar que ela tinha uma infecção urinária, mas eu não podia contestar os resultados da análise, então eu não conseguia entender, estava a ficar mesmo preocupada com ela, porque ela estava cada vez pior. Ela foi, a família decidiu levá-la à neurologista dela, ela já tem Parkinson, e a neurologista, sem ter em conta todo este contexto, simplesmente decidiu aumentar a medicação para o Parkinson. E eu fiquei logo tipo, meu Deus, vão aumentar assim a dose da medicação quando ela está com este histórico, mais alguma coisa se deve passar. Isto não é do Parkinson, não era do Parkinson, eu tinha a certeza. Pronto, ok. Aumentou-se, passado 2 dias, foi ao médico de medicina interna, porque tinha muitas dores, tinha muitas dores, tinha muitas dores, e o médico, pronto, este já teve mais preocupação com o contexto e percebeu que a dona Eduarda estava a tomar um antibiótico de prevenção, de prevenção por causa das infecções urinárias. E esse antibiótico poderia estar a mascarar os resultados das análises. Além disso, decidiu retirar-lhe esse antibiótico para podermos ter noção dos resultados e colocou-lhe um selo para a dor, que é uma medicação muito forte de morfina para as dores. Então, numa semana, no espaço de 2 dias, ela aumentou a dose da medicação para o Parkinson, que é uma medicação também muito forte em termos neurológicos, e começou a tomar selos de morfina. E retirou o medicamento para a prevenção das infecções urinárias. Ela continuou a piorar, a piorar, a piorar. E fez uma nova análise à urina, porque já não estava sob o efeito da medicação, e finalmente veio o resultado que ela estava com uma infecção urinária. E uma infecção urinária com uma bactéria multiresistente. Automaticamente foi internada, ficou uma semana internada a fazer tratamentos, esteve isolada, só podia ter visitas controladas e com um monte de cuidados. E pronto, veio para casa ao fim de uma semana, já sem infecção urinária, aparentemente melhor. E na segunda-feira, quando eu fui, depois já vir ao hospital, realmente estava melhor. Mas nos dias seguintes voltou a piorar. Foi mais uma semana em que ela parecia que não estava cá. Tipo, o olhar dela estava vazio, ela não se lembrava das pessoas, ela estava extremamente confusa, ela arrastava imenso os pés. Pronto, não se queixava de dores, mas também era quase como se não estivesse ali. Então foi mesmo muito agoniante. E eu só pensava, isto é da medicação, isto é da medicação. Se ela já está curada da infecção urinária, isto foi da medicação que foi receitada, sem ter que ser receitada, porque ela não precisava disto, ela precisava curar a infecção. Então eu falei com uma das filhas e disse: olha, eu acho que
quando a neurologista receitou a medicação para o Parkinson, não era necessário ela estar a tomar esta medicação. E a medicação para a dor, se calhar, também é muito forte, até porque ela é seguida pela médica da dor e está à espera de ir à consulta da médica da dor. Pronto, e a filha realmente concordou, que era muito estranho a senhora estar assim, e chamou uma médica à casa, que no fim de semana reavaliou toda a medicação, retirou o selo da dor e retirou o medicamento extra que ela estava a tomar para o Parkinson. E não queres imaginar, de sexta para segunda, ela estava outra. Finalmente ela estava em si, finalmente ela sabia onde estava, quem era, o que estava a fazer, quem é que eu era, quem é que eram as pessoas que estavam lá em casa, quem eram as filhas. Ela começou a conseguir andar com muito mais facilidade, enquanto na semana anterior muitas vezes teve que estar de cadeira de rodas. E porquê que eu te estou a contar esta história? Porque há muito desconhecimento em relação a situações de idosos, de medicação, de patologias. E eu trabalho há 10 anos praticamente com idosos e já vi muita coisa. E há padrões que eu conheço. E o primeiro padrão que eu te quero alertar é: se tens um familiar mais idoso, seja um pai, seja um avô, uma avó, uma mãe, um tio, uma tia, que de um momento para o outro começa a ficar muito confuso, começa a ter muitas dificuldades a andar, por exemplo, a queixar-se de mais dores, a ficar mais abatido, a não querer comer, então suspeita primordialmente uma infecção urinária e, em segundo lugar, de uma infecção respiratória. E eu estou-te a dizer isto porquê? Porque muitas vezes os sintomas são estes, não são aqueles sintomas típicos de infecção urinária. Claro que depois, numa fase avançada, a urina pode começar a cheirar mal, a pessoa pode começar a ir à casa bem com mais frequência, mas numa primeira fase é a alteração do estado geral. Nas pessoas mais velhas, as infecções têm este impacto mais generalizado. E é mesmo importante que tenhas atenção a isso e que, mal suspeites, vás procurar um médico, vás às urgências, ligues para a saúde 24 para poder ser tratado, e tu vais ver que as mudanças serão muito rápidas. Em segundo lugar, é muita atenção à medicação. Eu sei que os médicos são pessoas muito mais sabedoras do que nós, né? Mas nós também precisamos de ter espírito crítico. Nós também precisamos de perceber e ler os folhetos informativos e perceber se realmente uma medicação pode estar a fazer interação com a outra. Se alguns sintomas podem inclusive ser efeitos secundários de outra medicação, porque também é muito comum. E neste caso, perceber se a medicação foi receitada realmente no momento adequado ou se, quando ela foi receitada, havia alguma situação extra que na altura não se conhecia, mas a posteriori se conheceu, para avaliar, percebes? Porque o que aconteceu nesta senhora é que, se ela não fosse reavaliada, se não lhe retirassem a medicação, provavelmente ela ia continuar a piorar, provavelmente ela se calhar ia ser internada novamente, e sabe-se lá o que ia acontecer? Porque são medicações muito fortes, são medicações que são drogas. E nós não podemos simplesmente estar impávidos e serenos, temos que ter um papel proativo em perceber se realmente as coisas estão a ser feitas em condições ou não. E pronto, era isto que eu te queria trazer. Uma história um bocadinho diferente, mas que é, eu acho, essencial que toda a gente saiba, principalmente toda a gente que lida com idosos, toda a gente que tem familiares idosos, porque isto é muito recorrente, isto é muito frequente e faz toda a diferença na qualidade de vida deles e também na nossa. Porque se conseguirmos resolver as situações mais depressa, conseguimos que eles voltem a ter autonomia mais depressa e conseguimos sentir, eliminar as preocupações mais depressa. Portanto, era isto. Se tiveres alguma dúvida ou quiseres partilhar alguma história nos comentários sobre familiares que tenhas, com situações que tenhas passado semelhantes, podes deixar nos comentários. É realmente importante ajudar-nos uns aos outros nestas situações, porque eu sei que são situações extremamente difíceis, em que há muito pouca informação. E quanto mais informação houver, melhor é para todos nós.